Toma o primeiro lugar, tira todo o empecilho e embaraço e faz segundo a tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Quem está disposto para louvar o Senhor? Amém. Amém. 225. Na batalha contra o mal, ser valente. Na batalha contra o mal, ser valente. Ser irmão, triunfar, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente. Ser valente, peleando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar. Ser valente, seja que onde for, estudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, com cruz e com poder. Ser valente, franco sem o mal temer. Ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, Evangelho proclamar. Ser valente, no Brasil em Roma. Ser valente, sempre com Jesus viver, e assim também vencer. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Glória a Deus. Os guerreiros se preparam. 212. Glória a Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que a nos levará. A milícia dos inimigos marcha em lutar. Certa que ele
fazer a leitura devocional. Só alegria para o Senhor. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer a leitura dessa noite do livro de Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 7. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 7. Amém? Amém. Achou? Diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Amém? Amém. Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai de Deus, graças te damos, Pai, por esta rica oportunidade até aqui,
Queremos te pedir, Pai amado, que o Senhor possa continuar no controle de todas as coisas, de todas as oportunidades, de todos os louvores, da palavra que irá ser ministrada, Pai, ao nosso coração nesta noite, que o Senhor possa estar no controle de todas as coisas. Continua, Pai, nos ajudando, nos fortalecendo, repreende todo e qualquer mal, Pai, sobre as nossas vidas, traz em paz e segurança aqueles que ainda estão caminhando até a tua casa. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ouvir nesta noite também a nossa irmã Yara. Aleluia, glória a Deus. Salve a igreja do Pai Senhor. Amém. Vamos fazer um momento de Jesus. Pensei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos
a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nosso Deus é bom, né? Amém. Isaías 43, versículo 13. Diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Aleluia. Operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Aleluia. Então ninguém pode impedir os planos de Deus na minha e na tua vida. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu quero convidar o grupo, manda renovação eterna, Glória a Deus. para continuar louvando junto com toda a igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus, amém? Amém. Deus já tem falado conosco. Quando a irmã Yali louvou essa canção fala muito comigo, irmãos. E eu acredito que também fala muito com você. Amém. Eu não consigo ficar parada, e é o meu jeito de adorar ao Senhor. Amém. Porque muitas das vezes nós passamos por tempestades, por momentos difíceis, mas essa música é como acalmar o meu coração. Amém. E é o Senhor dizendo assim: eu estou acalmando a tempestade. Então nessa noite eu falo para você: Deus está acalmando a sua tempestade, amém? Então vamos continuar louvando o nome do nosso Deus. Aleluia, Senhor. Eu convido Ana para louvar a Deus conosco, amém? Amém. Aleluia. Wilson. Conceda
Está sentado
Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos a viva luz, a viva luz, a viva luz, Senhor. Vem meu coração com a ferida de fome por ti. Vem meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Canta essa noite, pede, Senhor. Oh, fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Vem meu coração com a ferida de fome por ti. Vem meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Vamos clamar, Jesus. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até
desejamos, Senhor, ter o privilégio, Senhor, como os discípulos tiveram, de estar junto a Ti, meu Pai, perto fisicamente, Jesus. Nós desejamos a Tua presença, Jesus. Aleluia. Vem sobre nós nesta noite, Jesus. Vem sobre a Tua igreja nesta noite. Irmãos, vamos levantar o clamor nesse momento, orando ao Senhor, pedindo nesse momento, porque o nosso Deus é um Deus de cura. Eu sei que nós não cantamos
Apocalipse capítulo 3. Louvado seja Deus. Versículo 8 diz assim: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O versículo 11 diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja Deus. O Senhor está às portas, e muito breve Ele virá. Temos que estar em constante vigilância. Louvado seja Deus, perseverando no Senhor, esperando com paciência e com muita alegria a vinda do nosso Mestre. Amém? Amém. Glória a Jesus por isso. Está aqui conosco a nossa irmã. Me ajude aí, o nome da irmã. Nayara, né? Nunca mais tinha vindo, mas graças a Deus, hoje ela nos dá a alegria de estar conosco. Veio domingo. Veio passado. Não, veio domingo passado. Veio domingo passado. Mas domingo passado não estava aqui. Amém. Né? Mas louvado seja Deus, continue vindo, minha irmã. Glória a Viu? Deus. Não há outro caminho a não ser Jesus. Amém. Entendeu? O caminho é Jesus. É o único caminho que leva a Deus. Verdade. Então a gente não pode pensar diferente disto. Louvado seja Deus. Pensar sempre neste caminho e andar por ele. Glória a Deus. Até que ele venha para nos apresentar ao Pai. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar o Gleison. Ele vai ter a oportunidade de orar pelo pastor Alex, que vai trazer a palavra esta noite, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar. É a melhor hora, agora a palavra, se alimentar da palavra. Amém. Que a gente tenha a expressão da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade de nós poder estar te adorando, Senhor, livremente. Senhor, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui escutando, lendo a tua palavra, te adorando, louvando, Senhor. Senhor, e chegou mais uma vez, meu Deus, essa rica oportunidade de escutar a tua palavra através do nosso pastor Alex. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa continuar lhe usando, Senhor Pai, fervorosamente com o teu Espírito Santo. Aleluia, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, a gente muitas vezes não sabe a batalha do nosso pastor, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe, Pai, como foi essa semana para ele planejar trazer essa palavra juntamente com o Senhor. Em nome de Jesus, as batalhas que o inimigo quis colocar na vida dele, da família, mas em nome de Jesus, o decreto que está derrotado, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, continuar usando ele, Pai. Em nome de Jesus, não só para abençoar aos demais que estão escutando a palavra, mas principalmente para ele também, Pai. Em nome de Jesus, vai continuar abençoando ele, Pai, livrando de todo o mal. Aleluia. Reveste ele, Senhor, com tua armadura, Pai. Como foi dito ontem no culto, naquela noite ali em Barros Novais, Senhor, Pai, no Cabral. Pai, em nome de Jesus, dê toda a autoridade a ele, através do Espírito Santo, para expulsar qualquer demônio que esteja rodeando a família dele, em nome de Jesus, e que ele possa ser cheio do Espírito Santo mais uma vez, para trazer a palavra nessa noite. Então, em nome de Jesus, que nós podemos escutar, Pai, prestar atenção, Senhor, na tua palavra, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, essa que oramos, agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Glória a Deus.
23 e 24. Amém? Gênesis, capítulo 2, versículo 23 e 24. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Eu não costumo pregar muito, né, a respeito desses temas, a respeito de mulher. Eu não gosto muito de falar, mas eu senti vontade dessa vez falar a respeito disso. Para falar a verdade, eu estava tentando preparar algo a respeito de Eunuco, aquele homem que ele era canhoto, né? Mas nesses últimos dias me deu vontade de falar a respeito disso aqui. Mesmo porque também estamos num mês que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, que passou, foi o dia 8 de março, mas será comemorado no próximo domingo aqui na igreja. E eu senti vontade de falar a respeito disso. Amém? A palavra de Deus, ela fala, eu vou primeiro contextualizar o que a Bíblia nos diz, que Deus ele havia criado todas as coisas, né? Fez todos os seres, os planetas, o sol, a lua, tudo. E no sexto dia, Deus ele fez o homem. Amém? Amém. E num dado momento, Deus ele chama o homem para nomear todos os animais. Né? Imagina, nomear todos os animais. Glória a Deus. Mas Adão faz isso. E no capítulo 2, né, Deus vê que o homem estava só. Como diz o versículo 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Aí o que foi que Deus fez? Ele provoca o homem e Adão um sono profundo, como se fosse uma anestesia, né? E durante esse sono profundo de Adão, Deus ele retira uma costela. Amém? A gente não vai entrar em detalhes e dizer, qual foi a costela? Foi do lado esquerdo, do lado direito, foi de baixo, foi de cima. Não, a Bíblia não diz isso. Amém? Isso que foi uma costela. E daquela costela, durante o período que Adão estava dormindo, ainda estava dormindo, Deus ele cria a mulher. Quando Adão acorda do seu sono, ele se depara com a mulher, Eva, e ele declara esse poema. Esse é um poema. Versículo 23. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi
tomada. Então ele está dizendo que a mulher era igual a ele. Amém? Amém. E eu queria entrar em alguns detalhes relacionados à forma como a mulher ela fora criada. Amém? Amém. Convencionalmente nós somos direcionados a acreditar e também isso é algo verdadeiro, que Deus fez a mulher de uma costela, indicando que ela caminharia do nosso lado, né? Muitos pregadores falam isso. Não tirou do pé porque não estaria embaixo, não tirou assim porque também não estaria acima do homem, mas tirou do lado porque ficaria lado a lado, né? Nós ouvimos sempre essa expressão, né? Essa pregação a respeito desse conselho. E muitos, né, até brincam, dizendo: costela é carne de segunda, né? Ou terceira, não sei dizer qual a qualificação, erroneamente, né, de forma errada. Mas uma coisa que eu não sei se os irmãos já perceberam qual é a função de uma costela? Já pararam para pensar? Quem já parou para pensar? Qual seria a função de uma costela? Amém. Um dos motivos seria o quê? Uma das funções seria proteger os órgãos vitais. Olha só. Quais são os órgãos vitais? Coração, pulmão, amém? Rins. Se nós formos tentar compreender a anatomia do esqueleto humano e do tronco, o corpo humano ele possui 12 pares de costelas. 12. Vou entrar um pouquinho, vou ter que explicar isso aí para que os irmãos venham entender. Dentre essas 12, 7 pares, que fazem parte dessa região aqui, elas são chamadas de costelas verdadeiras. Por quê? Porque ela vem daqui da coluna vertebral até pegar o osso externo, que é esse osso aqui. Amém? 7 costelas têm essa anatomia, esse desenho, né? E 3 costelas são chamadas de costelas falsas, porque ela não se liga diretamente a esse osso externo, que é chamado osso externo. Não é externo porque é para fora, mas é o nome dele mesmo, é osso externo. E essas 3 costelas, elas são ligadas juntamente com a 7ª costela. E existem mais 2 que pegam daqui da coluna vertebral e não se ligam ao osso externo, não se ligam a esse osso, que são chamados de flutuantes. Por que eu estou falando isso? Por isso que eu disse, eu não sei qual foi a costela que a Bíblia não fala, não relata qual seria. Mas em procedimentos estéticos, as pessoas costumam retirar as 2 costelas flutuantes para quê? Para afinar a cintura. Isso para alguns especialistas é um erro muito grave. Por quê? Essas 10 costelas
da frente, que são as verdadeiras e as falsas, elas protegem mais essa parte do pulmão, do coração, né, fígado. E as duas costelas flutuantes, elas protegem a parte dos rins. E muitas pessoas fazem esse procedimento, né? Retira a costela. Mas no caso de Adão, a retirada de uma das costelas dele foi para que fosse formado uma pessoa igual a ele, né? A palavra de Deus diz semelhante a ele, né? Se diz semelhante, então são iguais, né? Se são semelhantes, são iguais. Tem algumas diferenças? Tem, mas quando diz semelhança, a semelhança que foi criada, né? Também da mesma matéria, veio do mesmo princípio. O homem foi criado do quê? Do barro, né? E Deus fez o quê? Soprou nas narinas o sopro de vida e o homem viveu, né? Teve vida. Já a mulher foi tirada dessa base, foi o homem criado do barro, e de uma forma misteriosa que a Bíblia não revela, Deus tornou daquela costela uma mulher. Amém. E devolveu a costela para Adão, né? No caso, o Adão não ficou sem a costela, ele foi devolvida, mas na forma de uma mulher. E a outra função que a costela tem, além de proteger os órgãos vitais, é de auxiliar na respiração. Imagina, né? A costela, ela não é um osso totalmente rígido, do começo ao fim. Ele tem cartilagens, né, que se unem a esse osso externo, que eu não sei se os irmãos conhecem, não sei se os irmãos sabem o que é uma cartilagem. Cartilagem, geralmente, quem já comeu galinha, peito de frango, aí tem aquele ossinho mole, né? Aquele ossinho mole se chama cartilagem. Então, as costelas, quando chegam nessa região aqui, eles se transformam como se fosse uma cartilagem, se unem aqui ao osso externo. Para quê? Para dar essa flexibilidade e estabilidade aos pulmões. Quando você quebra uma costela dessa, uma das costelas, uma das primeiras coisas que vai ser atingida é a sua respiração. Amém? Amém. E respiração tem a ver muito com ansiedade, né? Geralmente, quando as pessoas são muito ansiosas, ficam ofegantes, Então, eu diria que a função da mulher seria essa, não somente de estar ao lado, amém? De estar ao lado, mas de alguma forma proteger as funções vitais do homem, amém? Amém. E mantê-lo calmo, amém? Por mais que você pense, não, eu fico mais estressado quando eu converso, não, mas a função seria essa, né? A função seria dessa forma. E nessa questão eu estava lembrando de uma pregação do pastor Cláudio Duarte, apesar que eu não gosto da forma como ele expõe as pregações dele, mas eu achei essa parte interessante, quando ele fala a respeito que o homem possui caixas no seio da sua mente, amém? Possui caixas. E a mulher
mulher, vou explicar da minha forma, né? Como eu entendi. A mulher, de uma caixa, ela pode suscitar muitos eventos. Mas o homem, ele não consegue colocar várias coisas dentro de uma caixa só. Ele só consegue fazer uma coisa, só uma. A mulher, ela consegue fazer várias coisas e isso não atrapalha em nada no desempenho dela. É interessante isso. E isso é uma verdade. Já o homem não. O homem, quando se concentra numa coisa, ele mantém o foco em algo, ele fica naquilo ali. A pessoa pode estar conversando. Eu digo isso porque eu sou assim. Muitas vezes a própria Josiana, ela fala comigo e eu fico lá. Estou no celular, ou estou fazendo outra coisa, ou estou lendo. E, por exemplo, no tempo que eu estava fazendo meu TCC, eu não gostava que ninguém chegasse me atrapalhando, para desviar a minha atenção, porque eu ficava irritado. Não, eu já perdi o foco. Não sei. O homem é dessa forma. Ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não consegue. E uma das coisas que o pastor falou, eu acho engraçado, né, quando ele fala que tem uma caixa que é a caixa do nada, né, que o homem ele tem que estar naquele momento que está de total desocupação, né? E ele até brinca, né? Diz, a mulher pergunta, e aí, o que você está olhando na TV? Nada, né? Porque aquele é o momento do homem. E a mulher, como costela, ela deve ser flexível e compreensível para entender esse momento. Mas o homem precisa entender o momento da mulher. Sim, precisa. Ninguém está dizendo que não deve ser feito dessa forma. Mas assim, o que eu quero falar é que cada um deve respeitar o momento um do outro, né? E saber, no caso de Eva, ela não teve a escolha, né? Eu quero casar, não quero casar, quero ficar solteira. Ela não teve essa escolha. Ela simplesmente foi criada para estar ao lado de Adão. Amém? Diferente de nós. Nós temos a oportunidade, ou temos não, né? Quem já se casou não tem mais a oportunidade de escolher, não. Já escolheu. Mas, por exemplo, quem está solteiro tem a oportunidade de escolher se quer casar ou se não quer. Amém? E nós devemos entender que o casamento, que a ligação, o matrimônio entre um homem e uma mulher, esse matrimônio, ele exige renúncias. Amém? E o que temos que considerar nisso é que a partir do momento que você quer se casar com um homem, ou o homem quer se casar com a mulher, ambos se tornam uma só carne. Amém? E não existe independência na atitude de ambos, de cada um deles. No caso a mulher, vamos dizer, a mulher, ela já não pode mais fazer aquilo que ela outrora fazia quando era solteira. Amém? Mas o homem pode fazer? Também não. Sabe por quê? Porque
por ser uma só carne, né? E isso você pode até dizer, não concordo, mas é assim que a Bíblia fala, é dessa forma. Se é um só corpo, você vai concordar comigo que você não vai sair só da sua casa sem falar nada para sua esposa, deixar sua costela lá, ou você vai tirar sua costela e deixar sua costela lá, encostar. Não. Quando você sai com o seu corpo inteiro. E se você é um só corpo, junto com a sua esposa, junto com o seu esposo, então não tem mais segredos, não tem mais escolhas individuais. As escolhas sempre serão mais coletivas, né? Eu estou dizendo que você não vai ter mais o seu momento privativo, com certeza terá, mas na maioria das vezes você vai ter mais os momentos coletivos, porque você tem que decidir, né, em conjunto com o seu ou com sua esposa. Amém? Amém. E o que nós não devemos deixar acontecer. Naquele momento, quando Adão e Eva estavam no jardim, aí eu não quero colocar culpados lá no momento daquele momento no Éden, né, da criação. Quem pecou primeiro? Quem partiu o pecado? Porque a palavra de Deus diz que ambos pecaram, os dois. Amém? Os dois pecaram. Não existe primeiro, não existe segundo. O que existe é que todos pecaram. Mas o pecado, ele veio de algo, a transgressão veio de algo externo. Naquele momento, lá na criação, veio de algo externo ao matrimônio. Amém? Que algo externo foi esse? A serpente que veio e enganou, né? Só ela. Assim. Os irmãos já sabem como a história. E tanto a mulher quanto o homem caíram e teve toda essa catástrofe que os irmãos já sabem como foi. Nos dias atuais, na modernidade, né, nós sabemos que muitas vezes vem por parte do inimigo, mas o inimigo ele usa armas diferentes. Amém? Muitas vezes é uma rede social ou uma fofoca, alguma coisa, para querer o quê? Desestabilizar a relação do casal. Amém? Tem coisas que, por exemplo, você poderia muitas vezes resolver, deve resolver juntamente com o seu cônjuge. Amém? Amém. Mas aí acontece isso. Então, quando você se propõe a viver com a mulher ou a mulher com o homem, já deve pensar e estar pronto em saber que vocês são um só corpo. Um só corpo. Amém? Amém. Assim como diz, Jesus ele confirma isso em Mateus capítulo 19. Mateus 19, versículo 4 ao 6, diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez, e disse, portanto,
deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma só carne. Ainda não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Amém? Então, isso foi a orientação de Cristo. Já em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 28, a partir do versículo 28, diz assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Amém. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Ele faz uma analogia, né? Paulo faz a analogia do casamento em relação também à igreja e Cristo. E o versículo 33 diz: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como assim mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, olha só, Paulo ele diz: se o homem e mulher é um só corpo, a partir do momento que se relacionam, então o homem, como cuidador, ele deve o quê? Cuidar do seu corpo. E o seu corpo é quem? A mulher que está com ele. Amém? Amém. A mulher que está com ele. Então, Paulo ele explica, diz: olha, você que é homem, ame, né, marido, ame suas mulheres, né? Maridos, né? Não dizendo marido ame as suas mulheres, para ninguém tentar interpretar que eu estou dizendo aqui que o marido tem que ter várias mulheres, está entendendo? Maridos, amem vossas mulheres, né? Cada marido ame a sua mulher. Não é porque você tem 12 pares de costelas que você vai ter 24 mulheres, está entendendo? Não é isso. É mesmo porque foi uma costela que Deus retirou. Amém? Amém. Foi uma costela, e dessa costela ele fez a mulher. Amém? Amém. E dessa costela ele fez a mulher. Então, se você, junto com sua mulher, é um só corpo e uma só carne, então assim, não sei se vocês vão concordar. Naquela época, né, na época, nos tempos antigos, não tinham essa, por exemplo, coisas que acontecem na modernidade, como por exemplo, a mulher trabalhar de forma remunerada, por exemplo, né? Então assim, é só uma explicação para que os irmãos entendam. O salário do homem não era somente do homem, mas era também da sua mulher. Amém? Amém. Hoje nós temos uma interferência muito grande com relação à questão desses ideais, muitas vezes feministas, né, que falam que uma mulher é independente, não sei o quê, né? E eu discordo disso.
Ah, mas Alex, você está dizendo que a mulher não deve ser independente? Sim. Da mesma forma que o homem também não é independente. Amém? Não sei se vocês estão concordando comigo. O que eu quero dizer? Se é um só corpo, essa parte do meu corpo, ela não tem vontade própria. Ou tem? Amém? Tem? Vamos dizer, você pode chegar aí, a sua mão e dar um soco no seu rosto, né? Dizer, não, a minha mão tem vontade de bater no meu rosto. Não tem, irmãos. Então assim, tudo, né, que a gente fala deixa eu abrir aqui, nos votos. Quem lembra? Os votos do casamento. Prometo eu, aceito fulano de tal como minha legítima esposa, ou meu legítimo esposo, e prometo o quê? Amar-te, respeitar-te, só na alegria. Não é verdade? Só na alegria? Não. Na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Amém? Amém. Então, quando você escolhe viver com outra pessoa, você não escolhe apenas as virtudes daquela pessoa, você também tem que escolher o pacote completo, vai os defeitos também. Seria muito bom, né? Se eu pudesse, não, eu quero uma pessoa, mas só quero as virtudes dela, os defeitos eu não me interessa. Entende? Então, quando a gente escolhe alguém para amar, para viver até que a morte separe, você escolhe o pacote completo. Amém? Amém. Vai ter, no começo, né? Eu costumo dizer, eu não sou uma pessoa bonita não, isso eu não me acho. Mas assim, eu era mais feio. Eu era bastante magro na época, quando eu me casei. Né? Hoje eu estou mais cheinho, aí mais engraçadinho. Mas na época eu era bastante magro, cabeção. Mas assim, a Jasiane me escolheu daquela forma, e ela viu a beleza em mim daquela forma. Da mesma forma, a Jasiane, ela bem magrinha, né? Igual a mim, magrinha também, baixinha, pequenininha. Assim, e eu escolhi, né, daquela forma. E no momento, né, com toda a alegria, com todo o entusiasmo, com toda, né, aquela, como é que eu posso explicar? Entusiasmo mesmo. A gente não pensa, né, no futuro, né? Pensa nos cabelos brancos, pensa que o bicho vai crescer um pouquinho, a barriga vai crescer, vai ficar careca, né?
e esses sinais começam a acontecer. E o que eu tenho a dizer a você? Você escolheu o pacote e você tem que ir até o fim. Pacote completo. Amém. Lucas. Lucas? Deixa eu ver. Lucas 17. É engraçado que Paulo, ele quando fala, para você ver como são os tempos, né? Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9, Paulo ele fala a respeito daqueles que não se aguentam em não casar-se, né? Aí Paulo ele diz, ao invés de você, se você não suporta você sabe que vai se abrasar. O abrasar é o que? Ficar pulando de galho em galho, se prostituindo, se fornicando, né? Se você sabe que você não aguenta, então se casa. Amém? A Bíblia, Paulo ele fala isso. Então você se casa, porque aí você evitaria esse pecado, esse erro. Isso ele falando para uma época, né? Para aquele momento. Hoje, muitas pessoas elas já se casam pensando, eu vou me casar, mas a minha vida é minha, a vida dele é dele. E se você pensa dessa forma, se alguém pensa dessa forma, já começa errado. Porque a partir do momento que eu me caso, por exemplo, casei com a Jasiane, então a minha vida não pertence mais a mim, pertence a ela. E respectivamente a vida dela pertence a mim. Isso não quer dizer assim que entendemos, né? Para que os irmãos não venham interpretar dizendo, você está dizendo que a pessoa é escrava sua. Não é isso. Da mesma forma como eu sou dependente dela, ela é dependente de mim, né? É desse sentido que eu estou dizendo. E se a partir do momento eu acho, como cônjuge, ou a mulher, não sei, diz, eu sou uma pessoa independente, eu não preciso de você. Amém. Então já é um erro, já existe um erro aí. Amém? Amém. Aí Lucas capítulo 17, versículo 34, Lucas 17, 34. Não, aliás, eu iria falar a respeito disso no final. Guarda esse versículo, né, para o final. Porque na verdade o que eu queria falar era ainda em Mateus capítulo 19. Agora que eu lembrei, é Mateus capítulo 19. Mateus 19, versículo 4 ao 6, nós já lemos, né? Aí o versículo 5 diz assim: disse, portanto, nós lemos 4, 5 e 6, né? Então agora vamos ler o 7. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-lo? Isso os religiosos, as pessoas religiosas da época querendo pegar Jesus num deslize, né? Por que Moisés deu carta de divórcio? E disse-lhes ele, Moisés, Jesus dizendo a eles, né? Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres.
mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Essa é a palavra de Deus dizendo. Ao versículo 10. Olha só o que os discípulos dizem para Jesus. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Olha a resposta de Jesus. Ele, quem? Jesus, porém lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedida. Amém. Entendeu? Os discípulos disseram: então, se for dessa forma, então não convém casar. Por quê? Porque foi questionado: se não existe o divórcio, né? Estava sendo debatida a questão do divórcio. Se não pode, se o divórcio, se após o divórcio eu não posso casar com outra pessoa, porque isso é considerado um adultério, então não convém casar. Os discípulos disseram para Jesus. E Jesus disse: realmente isso, mas nem todos entendem isso. E Jesus ele continua, versículo 12: porque há eunucos é uma pessoa que praticamente ele escolhe ser casto, né? Ele não tem relação com uma mulher, ele se mantém virgem. Nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba. Então, olha só, o que eu quero dizer nessa noite, que tanto a escolha de você casar e não casar é uma escolha difícil. É difícil. Porque a partir do momento que você diz: eu não quero casar, então você tem que viver uma vida casta, uma vida de pureza. Mas Paulo ele diz: se você não consegue viver uma vida de pureza, então se case. Mas se eu não consigo, se eu me casar e eu não consigo viver, considerar a minha vida com a minha mulher um só corpo, uma só carne, é a minha vida independente, então você não tem que se casar. Então você não deve se casar. Porque a partir do momento que você se casa, um é dependente do outro. Um é dependente do outro. Tanto o homem da mulher quanto a mulher do homem. Ambos são dependentes. E ambos devem caminhar juntos. Entende? Então, isso, durante toda a vida, até que a morte nos separe, até que a morte venha separar. Aí sim vem o texto que nós iríamos ler, que é em Lucas 17:34, que é o único momento que você não vai compartilhar, das suas experiências, com o seu cônjuge, porque após a morte, cada um vai, lá não vai ter, por exemplo, hoje temos aqui o Gleison, e a Iago, são casados, mas lá no céu não vai haver esse sentimento. Não é interessante isso, Porque não vai haver essa necessidade. Eu não sei explicar como é isso, A gente só vai saber quando estiver lá. Quando estiver lá, a gente vai saber. Aí Lucas capítulo 17, versículo 34, diz
de uma coisa que não vai ser compartilhada entre o casal, né? Que será capítulo 17, versículo 34. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Amém? Então, só existe uma coisa que não é compartilhada entre o casal: é a sua vida espiritual. Por quê? Porque cada um, lembra, vocês são semelhantes, são iguais, homem e mulher, mas cada um é independente em relação à questão espiritual, e cada um vai responder por si diante de Deus. Amém? Então, eu acredito que a única coisa que não é compartilhada, né, que é literalmente não compartilhada entre o casal, porque não é, por exemplo, seria muito bom, né? Seria muito bom. Eu vou pegar um exemplo, agora eu vou pegar um exemplo bom para Yara. Seria muito bom a Yara, né? Aquela mulher fervorosa, orando o tempo todo, né? Para o Gleison. E vamos imaginar. Não vou falar isso. Eu espero que não aconteça nunca. Aí o Gleison, aquele homem cachaceiro, beberrão, né? Isso não é profecia, não. Deus te guarde disso. Mas vamos imaginar isso. Não é a mulher que vai salvar o Gleison, não. Se ele não tomar a decisão, de se converter e entregar a vida a Jesus, não vai ser as orações da Yara, não, que vai salvar ele. As orações dela podem até livrá-lo de consequências, de acidentes, de algumas coisas que podem acontecer, porque Deus ele envia os seus anjos para proteger aqueles, né? Mas haverá um momento que um será tomado e o outro será deixado. Amém? Um será tomado e o outro deixado. Então, eu encerro essa pregação. Eu comecei falando a respeito da criação, né? Terminei algo escatológico, algo falando da vinda de Jesus. Para que os irmãos entendam, cada um vai responder por si. Amém? Cada um responde por si diante do tribunal de Cristo. Amém? Então, eu não vou pagar pelos erros da minha esposa e minha esposa vai pagar pelos meus erros. Cada um irá pagar pelos seus próprios erros. Esse será o único momento da vida do casal que irá haver uma separação. É uma só carne, mas nesse momento, né, o Espírito, você tem um Espírito e você tem outro Espírito. Amém? Então eu deixo essa palavra, essa mensagem, para que os irmãos possam compreender a questão de, primeiro, aí vamos resumir o que eu quis trazer nessa noite. Primeiro, entender que a mulher, ela não é somente aquela pessoa que está ao seu lado, mas ela cumpre na vida do homem funções que são de extrema importância. Extrema importância. Amém? Amém. Segundo, a partir do momento que você toma a decisão de se unir a uma outra pessoa, então você é um só corpo, uma só carne. Então não há divisão. E terceiro, a única
O único momento que haverá essa divisão será em que? Ou pela morte, ou quando Cristo vier buscar a sua igreja, que se ambos estiverem vivos, né? Tomara Deus que ambos subam, né? Mas se não for possível, um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Isso explica muito bem que nesse quesito Deus ele enxerga cada um de forma individual. Espiritualmente Deus enxerga cada um de forma individual. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Palavra boa, né? Para nós casados, para nós, pastor Edvaldo, pastor Jorge, pastor Júlio, Dennis, Alex, né? Palavra que nos fortalece, nos dá força para sermos fiéis à nossa esposa, né? E a esposa, o esposo, e assim vice-versa. Louvado seja Deus. Então, é interessante porque o homem, ele não deve ter a mulher como amante, mas como esposa, realmente como esposa. Né? Se vê hoje, no dia de hoje, homens tendo a mulher como amante, porque tem várias, né? E não deve ser assim, né? Não deve ser assim, não deve ter a sua mulher como esposa, realmente, única. Louvado seja Deus. E na questão de prestação de conta, a Bíblia diz que todos nós iremos prestar conta diante de Deus. Todos prestar conta diante de Deus. O que fizemos por parte do corpo, coisas boas ou más. Então não escapa ninguém, todos irão prestar conta diante de Deus. O que fizemos por parte do corpo, coisas boas ou mal. Tá certo? Então vamos encerrar o culto. Deus vai anunciar. Nós vamos. A paz novamente, amém? Terça-feira haverá culto de oração a partir de 7h30, amém? Quinta-feira, nosso estudo bíblico também, a partir de 7h30, e domingo, o culto das mulheres, amém? Novamente, lembrando do passeio que está previsto para dia 1º de maio, né? Então temos até dia 6 para ver quem é que vai, para também organizarmos o transporte. Então, por favor, se você ainda não deu o seu nome, fale com a Larissa para a gente poder organizar, tá certo? Então, até dia 6 para dar os nomes, 6 de abril, tá certo? Abril. O passeio vai ser dia 1º de maio, né? Então tem até dia 6 para poder dar seu nome, para a gente poder organizar a questão do transporte, amém? Dia 6 de abril é a Santa Ceia, não é isso? E aqui já avisando, vai ter uma cantina, então se preparem para trazer seu dinheirinho para lanchar, tá certo? Para ajudar, essa cantina vai ser em prol da festividade do grupo de gestos. Então já separe seu dinheirinho para lanchar, jantar, né? Aqui a cantina, né? Eu garanto que as coisas ali no precinho e são de boa qualidade, amém? Então não deixe de se organizar também para estar lanchando e jantando aqui na igreja. Amém? E glória.
dia 6 de abril, né? E também orar pela irmã Dorinha, que está doentada, amém? Amém. Sim, só lembrando, o pastor Eliel falando que essa palavra foi pregada pelo pastor Alex, é interessante para os casais, mas também é para os solteiros. Eu pensei bem de casar. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos ao Senhor. Amém. Irmã Lourinha, nossa irmã Isabel, estão enfermas, né? Vamos agradecer ao Senhor por essa rede da palavra que os nossos pastores fazem nesta noite. Como o Edson disse, né? Não é importante apenas para os casados, mas aqueles que planejam um dia se casarem. Olha o que foi dito na palavra. Quer se casar, tem todo um processo. Não é apenas, como eu costumo dizer, né? A gente, nós como cristãos, a gente não namora com uma pessoa por namorar. A gente namora para unir um propósito, para unir e dar início a uma união perante a Deus. A gente não pode namorar aqui, depois ali, lá e lá e lá. Aleluia. A gente vai estar tomando lugares ou maridos ou esposas que poderiam ser de outras pessoas. Amém? Então a gente tem que esperar, ter paciência, que Deus vai mandar o varão ou a varoa, se assim for da minha ou da sua necessidade. Né? Graças a Deus o Senhor já me deu a minha. E agradeço a Deus todos os dias pela vida dela. E como o pastor Alex disse, né? Escolheu, soube escolher, amém. Se não soube, vai ter que ficar com a sua escolha. E orar a Deus para que Deus possa te ajudar. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. O Senhor tem nos abençoado grandemente. Amado Pai querido, Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas até aqui. Queremos te agradecer, Pai amado, pela palavra ministrada no nosso coração nesta noite, por todos os louvores que foram entoados, Pai, por todos os textos que foram lidos. Queremos te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar nos ajudando, nos fortalecendo, que o Senhor possa nos ajudar a colocar em prática tudo que foi dito aqui nesta noite, Pai, em nossas vidas. Queremos te pedir nesse momento, Pai, pelos enfermos da tua casa, nossa irmã Isabel, nossa irmã Lourinha e todos os outros tantos, Pai, enfermos que são necessitados de orações, seja essa enfermidade de ordem física ou espiritual. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem poder para curar, para transformar, ó Deus, para renovar a saúde e a fé de cada um dos teus filhos e tuas filhas que são necessitados de orações, Pai. Queremos te pedir que você possa levar para casa, embaixo de uma santa proteção, já uma noite abençoada, um despertar alegre, uma semana abençoada em tua presença, Deus. Continua cuidando das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos matrimônios, ó Pai, para que a cada dia mais o teu nome possa continuar sendo glorificado através de nossas vidas. É assim que nós oramos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, te amo do povo, desde agora e para sempre. Amém.